Olá, família! Começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho. Hoje é um vídeo especial para o Dia das Mães. O Natan tá dormindo ali, o João tá aqui, acabou de chegar. Gravar vídeo com filho é assim, né? E hoje a gente vai conversar bastante com vocês. Eu vou contar, né, relato do meu parto e sobre o luto também. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que aconteceu, como que eu superei, como que tá, ó, Nathan. Pedi o João para dar licença, né, gente, para não atrapalhar. Nathan tá querendo acordar. E hoje eu quero contar para vocês o relato de uma das, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu e meu esposo passou. Deixa eu pegar o Nathan ali. Olha só, pessoal, o que acordou aqui? Olha aqui, eles têm macotinhos, mamãe. Uxi. Quero, mãe, levanta mais um pouquinho. Oi, meu titios e titios. Uxi, tá com a cara ruim. Papizinho. Bom, pessoal, eu vou contar um pouco para vocês, relatar o dia que eu fui ganhar o Gael, sabe? Por que eu resolvi gravar isso? Porque foi um momento difícil que a gente passou e eu tive, né? Não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração em gravar, sabe? O relato, porque eu creio que tem muitas mamães que passaram por isso, né? Outras estão passando. Então, eu resolvi relatar para vocês. E tem muitas coisas que eu passei no hospital que eu nunca falei aqui no canal, sabe? E, bom, eu creio que eu nunca falei. Mas eu vou contar um pouco para vocês sobre o que aconteceu. Tudo aconteceu, eu estava com 7 meses de gestação. E na segunda-feira eu fui fazer depilação. Fui depilar minhas partes íntimas. Eu já tinha marcado com a Daiane. E meu esposo estava comigo, sabe? Meu esposo ficava mais comigo em casa, né? Por eu passar muito mal do que trabalhando. Isso foi no ano de 2019, gente. E aí ele me deixou lá para fazer a depilação, era perto do serviço dele. E foi trabalhar. E falou, Natânia, quando terminar, você me liga e eu te busco e te levo embora. Beleza. O João Diego estava para a escola, foi de manhã, e aí começou a depilação, comecei a passar mal, sabe? Senti tontura, ruizeira. Eu já estava acostumada, gente, a fazer depilação, tá? E aí na cera, né? Aí eu falei assim pra Daiane, a Daiane já tava quase terminando. Falei, Daiane, espera que eu tô passando mal. Aí ela perguntou, você quer que eu busco sal? Eu acho que foi sal mesmo, pra colocar debaixo da língua, porque a pressão caiu. Falei, quero. E aí, nesse termo, mandou mensagem pro meu esposo, pra ele vir, porque eu tava passando mal, sabe? Eu não sei se eu tava inconsciente e passei mensagem para ele, só sei que enviou mensagem para ele. Eu não lembro de ter enviado. E que eu tava passando mal, que era para ele ir para lá, sabe? Aí eu desmaiei, gente. Passei mal, desmaiei e meu esposo chegou. Aí eu entrei em contato com a médica que estava fazendo acompanhamento comigo lá em Uberlândia e com o doutor Hélio. Inclusive, quero agradecer. Meu esposo chegou. Ele tinha saído para comprar fita isolante porque o chuveiro daqui ontem queimou. E ele tá arrumando o chuveiro. E aí, pessoal, eu entrei em contato, né, com eles. Inclusive, o doutor Hélio sempre me acompanhou em saúde, na gestação do João Diego,
na gestação do Gael, na gestação da Diana e na gestação do Natan. Eu creio que ele é o melhor médico de Araguari, muito atencioso, muito bom. Eu indico de olhos fechados, né? Bom, e aí, pessoal, ela me pediu para que eu fizesse um ultrassom urgente, né? E me enviasse para ela, lá em Uberlândia, enviasse pelo WhatsApp. Eles me faziam acompanhamento pelo WhatsApp também, tá? E aí a gente fizemos, né? Fizemos o acompanhamento. A doutora Ana Lúcia, que fez o ultrassom, uma ótima médica também. Gente, eu amava fazer ultrassom com a doutora Ana Lúcia, sabe? Muito atenciosa. Ela sempre, quando eu fazia ultrassom, ela me mostrava o Gael em 3D, né? E meu coração se tranquilizava. E nesse dia a gente foi fazer e ela falou, Natânia, a situação dele piorou. Aí a gente mandou ultrassom para a doutora. Eu não lembro, gente, qual que era o nome da médica que me atendia em Uberlândia. Mas a gente enviou para ela o ultrassom. E aí ela falou, Natânia, amanhã de manhã eu quero você aqui. Aí no hospital UFA, acho que é UFA mesmo, gente, não tenho certeza. Ele é um hospital público, né, que atende assim, aquele hospital assim, tudo de ruim que acontece, vai para lá. E aí, beleza. Aí o Diego já saiu do serviço, já ficou comigo, né, para ficar de olho. E aí, no outro dia, cedinho, a gente foi. Aí, pessoal, na noite me deu vontade até de comer, nunca esqueço, de chupar melancia. Falei pro meu esposo, eu tô com muita vontade de chupar melancia. Meu esposo comprou, chupei melancia. É umas coisas assim, né, que a gente grávida, a gente nunca esquece mesmo, das coisas ruins, das coisas boas. No outro dia de manhã a gente foi para Uberlândia. Chegou lá, a gente foi para esse hospital que ela tava. Ela tava de plantão lá, gente. E aí, chegou lá, ela e outra médica me atendeu. Essa mesma médica, essa outra médica também, a gente já tinha feito ultrassom com ela em Uberlândia também. E foram as duas que me atenderam. E aí, pessoal, elas me atenderam. Entrei numa salinha. E nessa salinha tava cheia de alunos, sabe? Porque eles têm da faculdade, né? Eu creio que é alguma aula prática que eles fazem. Aí elas fizeram ultrassom, elas e os alunos lá, né, acompanhando. Fez ultrassom, eu fui para fora, meu esposo estava me esperando lá fora. E a médica que fazia o acompanhamento comigo lá, nos chamaram no cantinho e falou, olha, a gente vai ter que interromper a gestação, porque ele se agravou muito, o estado, e a gente vai tentar salvar ele, né? Porque, gente, ele tinha vários líquidos no corpinho, né? No cérebro, e a gente descobriu isso com 2 meses de gestação, naquela translucência nucal, ultrassom. E aí eu chorei bastante, sabe? Aí ela falou, a gente já vai fazer medicação do amadurecimento do pulmãozinho dele. Nesse dia eu tomei 2 injeções, se eu não me engano, na bunda, para amadurecer o pulmãozinho. E aí eu tomei essa medicação e ela falou, agora vocês vão ser transferidos para o Hospital Santa Genoveva. Vou até deixar uma foto aqui para vocês. Eu acho que eu ainda tenho essa foto. A gente lá nesse hospital. Aí chegou lá, a gente foi para lá, chegou lá, a gente ficou num quarto. Esse quarto tinha duas macas, né? Mas não teve outra pessoa, só ficou eu e meu esposo lá. E meu esposo até estava estudando, ele levou todos os trem dele, as coisas dele. Aí, pessoal, nessa noite
ele mexeu muito, nossa, muito mesmo. Os médicos sempre me davam calmante, né, para dormir, para ficar mais calma. Mesmo com calmante, eu não consegui dormir, sabe? E uma enfermeira, não sei o nome dela, foi lá porque ficava, né, tinha que medir, tinha que ir lá olhar o coraçãozinho dele. E eu ficava no soro também. E aí ela mexeu bastante na minha barriga, passava a mão na barriga. E nesse dia ela ficou um tempão passando a mão na barriga, sabe? Tranquilizava. E o Gael mexia muito, muito mesmo. Nesse dia ele mexeu bastante. Deu no outro dia, a cirurgia ficou marcada para 1h da tarde. Aí chegou a hora, eu enchei muito, que deu dificuldade demais para tirar minha aliança. E a gente foi, meu esposo foi, né, junto comigo no corredor. E eu fiquei numa sala e eu me recordo bem que era para ir para a sala e deu algum problema, faltou algum papel, não me recordo bem. E eu fiquei fechada dentro dessa sala. Eu e uma outra pessoa que ficava comandando de mandar. Aí a gente deitada na maca, eles arrumavam esses papéis depois que mandava a gente para a sala de cirurgia. Quando eu entrei dentro dessa sala, meu esposo já não estava mais comigo. Ele ficou em outra sala, esperando para entrar para a cirurgia, né? Para ela acompanhar. E aí, chegou lá, arrumaram os papéis tal, me levaram. E aí, entrou dentro da sala de cirurgia. Quando entrou dentro da sala de cirurgia, eu tive que esperar mais porque o pediatra não tinha chegado. E a gente tinha que esperar o pediatra chegar. O pediatra demorou, acho que uns 40 minutos para chegar, são uns 30, 40 minutos. Quando ele chegou, ele foi colocar anestesista, né? Foi colocar anestesia. A primeira anestesia não pegou, gente. Aí foi na segunda anestesia, não pegou. Foi pegar na terceira anestesia. Aí tá, começou, sabe quando você aplica anestesia, mas e aí, quando aplica anestesia, mas você sente cortar? Sente, né? Tudo eu senti. Mas não senti dor, gente. Sentia cortar, mas não sentia dor. Tá, beleza. Aí cortou, tirou. Aí assim, gente, 1 minuto antes, né, a hora que tá fazendo o procedimento, abrindo a gente, tá todo mundo, a médica conversando com os enfermeiros, tá, aquele coisa. Uma observação, eles não deixaram meu esposo entrar. Eu fiquei sozinha. Sabe, isso me deixou muito triste, me deixou com muito trauma, porque eu não conhecia ninguém. Se o meu esposo estivesse ali do meu lado, eu acho que eu me sentia mais segura, né? Eu me senti muito insegura, me senti uma angústia muito grande, uma dor muito grande, assim, dor da alma, não dor de cortar, sabe? E foi muito angustiante essa parte. Esse momento para mim foi muito marcante. E aí eles conversavam e a gente, né, naquela angústia, naquele desespero, e eu pedindo assim, ó, fechava o olho e falava: Deus, tem misericórdia, Senhor, cuida de tudo, sabe, para que tudo dê certo, né? E aí o Gael nasceu. Quando o Gael nasceu, ele não chorou. Foi um momento assim que todo mundo se calou, que estava conversando, a médica, os enfermeiros, e ficou aquele silêncio. E aí tinha uma mesinha assim do lado, tipo aquelas mesinhas quando eles colocam os neném, né, para ir pro quarto, só que não tinha aquela parte do lado, sabe? E tinha uma luz assim em cima, e o pediatra fazendo massagem no peitinho dele, sabe? E tentando, né, tentando fazer alguma coisa para ver se ele chorava, e ele não chorava, e eu naquele desespero, gente, que eu comecei a chorar. Sabe aquela sensação, aquela coisa de impotência?
você querer fazer alguma coisa, querer... Porque filho, quando chora, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ir lá pegar o filho, né? E a minha vontade era aquela. Ir lá pegar e falar, Gael, chora, meu filho, a mamãe tá aqui. E eu não pude. Esse foi um momento muito dolorido para mim também, sabe? Um momento que muito frustrante para mim. Eu fiquei muito frustrada, sabe? De não poder ir lá e pegar e falar, me dá meu filho aqui, deixa eu, deixa eu. Sabe? Aquela coisa de querer salvar, de querer pegar e não poder, gente. Sabe? A gente querendo levantar e não dar conta. Isso foi muito dolorido. E ele ficou, acho que uns 15 minutos assim, com ele lá do lado, né? E o Gael não chorava. Aí ele chegou bem pertinho de mim, o pediatra, e falou assim, mamãe, a gente vai levar seu filho para outra sala para a gente fazer os procedimentos. Eu só fiz assim. Aí, nesse momento, eles saíram com o Gael e passou uns 20 minutos depois, o meu esposo entrou. Já estava quase fechando. Aí, meu esposo falou, o meu esposo foi e falou, eu não lembro. Não, eu fui e perguntei, falei, você viu o Gael? Aí ele falou, vi. Estava levando, dentro do elevador lá para cima. E o meu esposo estava feliz que tinha visto, tal, ele é lindo, né? Nasceu perfeito, tudo. E eu preocupada, gente, uma angústia. E aí, gente, terminou de me fechar, me levaram para outra sala, uma sala onde que a gente fica em observação até a anestesia acabar. Gente, vocês me perdoam com essa abrição de porta, porque com o filho não tem como, abre e fecha toda hora. E aí, passou um pouquinho, deve ter passado uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Eu fiquei deitada nessa maca na sala, e era divisória, era daqueles panos, sabe? Aqueles plástico verde, né? Porque tinha muita gente que tinha acabado de passar por cirurgia, e estava esperando acabar a anestesia. E aí passou, meu esposo veio com a enfermeira. Aí eu tava na vontade, sabe, de ir pro quarto, né? Sair dali, tava pesado. Meu esposo chegou, aí chegou sem jeito, sabe, com a enfermeira. Aí eu fui e falei pra ele assim, você viu o Gael? Aí ele fez assim, vi. Aí eu ia falar pra ele, tá bem? Aí ele só virou pra mim e falou assim, infelizmente, o Gael não resistiu. Aí nesse momento, gente, porque assim, a gente pede a Deus para que Deus faça um milagre, mas a gente quer um milagre que a gente quer, né? Um milagre assim, ó, Deus, eu quero meu filho vivo, né? Bom, aí nesse momento eles me levaram para outra sala, não foi a sala que eu tinha ganhado o Gael, outra sala, para que eu pudesse despedir dele. E chegou nessa sala, as enfermeiras, tinha 2 enfermeiras, aí foi a enfermeira e meu esposo que me levou para essa sala. Chegou lá, elas arrumaram uma almofada, eu não sei se você já viu, uma almofada que a gente deita, e ela é tipo um triângulo, né? Bota as pernas para cima. Aí eles arrumaram essa almofada, botaram minhas costas, me levantaram e deixaram eu apoiada assim, porque eu ainda estava anestesiada, a anestesia não tinha acabado. E trouxe. O Gael veio, eu vi, vindo assim, né? Tinha a porta assim, eu fiquei bem de frente para a porta. Tinha o corredor. Ele veio dentro daquele carrinho. Quando a gente recebe o filho, quando a gente vai pro quarto. Ele tava coberto, todinho coberto. Aí ela chegou, a enfermeira chegou, descobriu ele. Ele tava enrolado no coeiro. Ele tava parecendo que tava dormindo, tava parecendo um anjinho. Quando eu peguei ele,
eu questionei a Deus, né? Falei, Deus, o Senhor me prometeu que ia fazer um milagre. Por que o Senhor não fez? Mas assim, gente, depois que passa o tempo que a gente vai entender o milagre que Deus fez, sabe? Não era o momento certo. Peguei o Gael nos braços, abracei ele, tava saindo sangue, sabe? Aguinha com sangue na boquinha dele, limpei. Quando eu abri assim, eles tinham perfurado, né? Enfiado um buraquinho, uma mangueirinha dentro para tirar a água do pulmãozinho que estava dentro para ver se ele respirava, né? Tentaram salvar ele, mas infelizmente não foi a vontade de Deus, né? E aí, depois que eu entreguei para a moça. Quando eu entreguei para ela, para a enfermeira, a minha anestesia já tinha acabado. Vou dar uma pausinha aqui, gente. Dei uma pausinha aqui, gente, porque eu precisei de ir ao banheiro e entregar o Natan ali pro papai segurar. Aí, pessoal, eu entreguei para a enfermeira e a gente foi pro quarto. Quando eu fui pro quarto, o meu esposo foi arrumar os papéis do Gael, sabe? Uma certidão de nascimento, né? Certidão de óbito. E aí eu mandei mensagem pro meu pai, nessa hora, perguntando ao meu pai se o meu avô podia nos ajudar, porque a gente... Aí, gente, eu perguntei ao meu pai, sabe? Mandei mensagem pro meu pai, perguntando se meu avô podia ajudar a gente, né? Com financeiro pra gente poder fazer o sepultamento dele, né? Enterrar ele. E lá em Uberlândia, porque a gente não tinha mais dinheiro, a gente não tinha dinheiro para poder pagar nada, não tinha nada. Aí, a Maria Alzira, minha prima, vem, meu bebê, vem cá, a meia dele saiu. Aí a Maria Alzira foi e perguntou se eu queria enterrar ele lá em Pires do Rio, que é a nossa cidade. Eu falei que queria. Aí meu pai juntou, meu avô, meu sogro, minha sogra, os 4 juntaram. E a minha prima, Maria Alzira, mandou roupinha para me vestir nele, né? Eu não, né? Eles vestirem nele, porque a gente não tinha levado nem roupa. Porque a gente não sabia que ele ia nascer. E aí, eles juntaram e buscaram ele, né? O pessoal lá da funerária buscaram o Gael e aí levaram ele. E lá meu pai fez o velório dele lá dentro do cemitério mesmo. Meu esposo não pôde ir, eu ainda estava internado, meu esposo ficou comigo. E assim, eu fui, né, pro quarto. E meu esposo foi arrumar os papéis e eu fiquei sozinha, porque era só eu e meu esposo. E eu chorava demais, aí teve uma hora que eu tava em desespero, chorando assim. Porque do lado tinha mães que tinham ganhado neném, ficava chorando, sabe? E eu ficava procurando, né? Aquela coisa ruim, angustiante, demais, muito mesmo. Porque a gente quer pegar, a gente quer amamentar, a gente, né? E aí eu estava chorando muito, aí entrou uma médica. E aí a médica entrou e eu fui e perguntei para ela se a dor demorava a passar. Mas não era a dor da cirurgia, gente, era a dor da alma mesmo, a dor de perder o filho, sabe? Aí ela falou assim para mim, amanhã você já vai estar bem melhor. Aquilo para mim foi o fim, né? E ela era psicóloga, gente. E ela ficou lá dentro e aquilo tava me incomodando muito, me incomodou muito, sabe? Porque eu queria ficar sozinha, não queria ninguém lá dentro comigo. Eu queria meu marido, queria o Diego lá comigo, sabe? Pra me poder desabafar. E nem ele ficou, porque ele teve que arrumar os papéis. E aí, à noite, a médica veio
e falou pra mim se eu queria ter alta. Eu falei que queria ir embora o mais rápido possível, porque aquilo ali com aquelas crianças, né, aqueles bebês do lado chorando, me atormentava mais ainda. E aí minha sogra foi e perguntou se eu queria ir para Pires. Aí eles foram de noite e buscou a gente lá em Uberlândia. Aí a gente foi. O João Diego ficava com a minha comadre Shirley, sabe? Meu esposo até pegou ele no outro dia, porque a gente chegou bem tarde. À noite, eram umas quase 11h30, mais ou menos. E eu ainda estava muito debilitada, né, gente? Só tinha 24 horas de cirurgia. 24 horas. Porque foi no outro dia que minha sogra fez. Eu ganhei ele na quinta, eu tive alta na sexta-feira à noite. E, assim, o que eu tenho para falar para vocês que passam por isso, né? Confie em Deus. Deus para tudo tem um propósito, sabe? Se o Gael fosse sobreviver, ele ia sofrer muito, porque ele teria que passar pela cirurgia do coração. Ele tinha problema no coração e já tinha passado com uma coisa, né? Furar na barriguinha dele. Espera aí, filha, a mamãe já vai pegar. Furar da barriguinha dele para poder sugar, né? O líquido que estava dentro do pulmãozinho dele. E a gente não tinha condições financeiras. Para tudo Deus prepara. Se fosse da vontade de Deus, tudo Deus prepara. Mas essa não foi a vontade de Deus, né? Quando eu gerei o Natan, que não foi programado, eu até comentei no Instagram. Gente, foi como se eu tivesse gerado o Gael, sabe? Todo aquele amor que eu tinha guardado pro Gael, eu tô dando para ele. Porque o Natan nasceu a cara do Gael. Então, assim, confie em Deus, não desiste. E Deus fortalece a gente dia após dia, né? E a dor nunca vai passar. Passa, ameniza, mas a gente nunca esquece, sabe? Tem dias que a gente acorda chué, tem dia que a gente acorda lembrando, tem dias que a gente tá melhor. E a Diana tá aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o relato do parto do Gael. E depois, se vocês quiserem também o relato do parto do Natan, eu faço para vocês também. E vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. O João também entrou aqui. Olha o tanto de filho lindo que Deus me deu. Diana, fala oi, pessoal. Tudo bem? Beijo. Beijo. Ah, trem linda. Assim. Se inscreve no canal. O João, o papai. Papai tá chué. Papai pegou dengue, gente. Esses dias a gente não tá gravando. Papai pegou dengue. Tem muita coisa acontecendo, mas a gente vai atualizando vocês, tá bom? Um beijo, um abraço. Fala tchau, obrigado. Não se esqueça de deixar seu joinha e vem fazer parte do nosso cantinho, né, João? Uhum. O João é mais sistemático. Já a Diana, que é lerdinha, está na frente da Diana. Tchau, pessoal!